Bom, eu queria falar sobre a minha experiência que eu estou tendo com algumas entrevistas que eu estou fazendo para empresas estrangeiras e fiz até agora, quantas entrevistas eu já fiz e como que está sendo e dar algumas dicas também para a galera que quer fazer isso, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante é você ter um trabalho bem feito no LinkedIn. Tipo, muita gente não sabe que o LinkedIn, na verdade, não é um lugar para você ir lá e socializar ou procurar emprego. Na verdade, a vantagem do LinkedIn é você ter um perfil que seja bom e seja buscável, que ele apareça nas buscas dos entrevistadores, da galera que está recrutando pessoas para trabalhar. E eu venho fazendo um trabalho de CEO no meu LinkedIn há bastante tempo. Eu acho que está bem bom, porque assim, eu recebo muitas ofertas, muitas propostas por lá. Nem todas boas, mas eu já consegui trabalho por lá também, pelo LinkedIn. Então, eu acho que se você focar na construção do seu perfil, isso vale a pena. Daí, eu também tenho um post sobre o LinkedIn lá no meu blog. Eu joguei o link do blog aí no chat. E já tem uma pergunta aqui: você vai trabalhar em qual país? Na verdade, eu estou procurando primeiro trabalho remoto aqui do Brasil para empresas de fora. Então, eu acho que é mais fácil de entrar em uma empresa gringa dessa forma, porque eles não vão ter o custo de realocação que para você ir para outro país eles vão ter que pagar geralmente, e é um custo bem alto. E nem sempre para a empresa vai valer tanto a pena assim, né? Então, eu estou tentando fazer primeiro remoto. Aí eu já fiz entrevista em algumas empresas, como não sei quais exatamente os nomes agora. Eu lembro de alguns, mas eu nem sei se compensa ficar falando o nome delas, porque nem sempre a empresa é boa, não sei como é que é a empresa e tal. Só que, em geral, eu vi vários processos diferentes, né? Para empresas que têm sedes aqui na América Latina, eu achei o processo bem parecido com o processo aqui do Brasil, em que você vai fazer, pelo menos nas empresas que eu fiz entrevista, né? Que eu comecei com uma entrevista técnica com o recrutador. Depois dessa entrevista técnica, eu fui para. Na verdade, eu comecei com a entrevista do recrutador, que é do Recursos Humanos, e logo em seguida eu fui fazer a entrevista técnica. A entrevista técnica foi muito boa, tipo, consegui chegar bem preparado. Inclusive, mais pra frente eu vou falar sobre como eu me preparei para a entrevista, tanto na questão do inglês quanto dos temas. E é muito boa, muito bom essa técnica. Eu acho que funciona bem e eu vou continuar usando. Mas depois dessa entrevista técnica, eu fiz outra entrevista com uma pessoa do RH. Aí dessa vez mais focado em aspectos psicológicos, mais focado em coisas de personalidade, essas coisas. E agora falta mais um estágio que como essa empresa é uma empresa de consultoria, que a maioria dessas empresas que vão contratar remoto assim vão ser consultoria, principalmente assim para gringa, para eles estarem contratando assim remoto no Brasil, dificilmente não vai ser uma consultoria. Então agora falta uma entrevista com o cliente. Daí eu vou me preparar para essa entrevista da mesma forma que eu me preparei para a entrevista técnica. Mas eu também já fiz alguns processos em outras empresas que tiveram processos diferentes. Teve uma que eu fiz só uma entrevista e um teste técnico. Tem outra que eu fiz a entrevista e ao invés de um teste técnico, eles tinham um daqueles testes igual de LinkedIn para você validar seus conhecimentos, que é basicamente você responder um formulário no site com perguntas e respostas. Eu fiz uma entrevista em uma empresa que a entrevista técnica foi a primeira, o teste técnico na verdade foi a primeira coisa antes das entrevistas. Eu acho que eles usam isso para filtrar. Muita gente fala que precisa ser bom de lead code ou fazer essas coisas, mas até agora eu não passei por nenhuma entrevista que precisasse
desse tipo de recurso, né? De estar fazendo lead code, mas eu acho que é importante também treinar essas coisas, porque isso vai te deixar afiado para a entrevista, né? Caso você pegue uma entrevista que precise. Daí, tem algumas coisas que eu acho que são importantes na hora de você aplicar para esse tipo de vaga, que é basicamente você estudar para a entrevista, se preparar antes. Porque, assim, por mais que a gente trabalhe muito tempo na área, ou trabalhe menos tempo, mas a gente nunca sabe de tudo e nunca sabe exatamente o que o entrevistador vai abordar. Então, fazer uma revisão nas coisas básicas dos assuntos que você trabalha é sempre bom, ainda mais quando você vai fazer uma entrevista que não é na sua língua nativa, que é em inglês. Desde que eu comecei assim a falar inglês, eu venho fazendo entrevistas técnicas muito para treinar meu inglês, para treinar minha comunicação nesse idioma, principalmente nesse ambiente que é o ambiente de entrevistas, né? Que você vai ter bastante termos técnicos, que você vai ter bastante perguntas ali que não são do dia a dia, né? Não são o que a gente está acostumado a ver em vídeos no YouTube, em séries, em coisas em inglês. Então, eu venho treinando isso há bastante tempo, eu já fiz bastante entrevista, mas em algumas eu não me preparei, algumas eu já me preparei mais. Só que assim, meu inglês hoje é muito melhor do que era quando eu comecei a fazer isso. Então, isso é uma das coisas que eu trago como progresso também, porque a comunicação em outro idioma, principalmente assim, nesse sentido, que é um sentido de pressão, a gente às vezes já sente uma pressão para fazer uma entrevista em português, é complicado. Mas eu acho que se você treinar bastante aí antes das entrevistas, isso ajuda, porque me ajudou também. E uma das coisas que eu fiz para isso foi usar o ChatGPT no modo de voz. Na verdade, eu me preparei para a minha última entrevista técnica, que é essa que eu estou no estágio mais avançado, que falta só uma entrevista com o cliente, que também vai ser uma entrevista nesse sentido, de perguntas sobre aspectos técnicos do trabalho de um desenvolvedor. E nisso eu vou também usar o ChatGPT para isso, porque o modo de voz dele é muito bom. Então o que eu fiz? Eu baixei o aplicativo no meu celular e peguei todas as descrições da vaga, o que precisava, pedi para ele elaborar várias perguntas e fingi que era um entrevistador e comecei a simular entrevistas e simulei várias entrevistas em inglês, falando apenas em inglês com ele, para poder treinar isso. E o legal disso é que acho que 2 ou foi 3 das 5 perguntas que o cara me fez na entrevista técnica, das principais, assim, as mais difíceis, 3 delas eu também fiz nesse simulado com o ChatGPT. Então, na hora que eu fui responder ele, eu já estava com as respostas frescas na minha mente, né? Porque eu treinei alguns dias antes, então isso já estava bem encaminhado. Eu não tive que pensar muito para elaborar a resposta em inglês, né? Então acho que esse é o principal ponto. Porque se fossem as mesmas perguntas em português, mesmo que eu não tivesse me preparado, eu conseguiria resolver ali e conseguiria desenrolar as respostas no meu idioma, porque é um idioma que eu domino. O inglês, por mais que eu fale, ainda é um idioma que eu não domino tão bem assim. Eu falo bem, eu considero que eu falo bem, eu considero que eu escuto bem, mas o domínio da língua de um nativo para uma segunda língua é muito diferente, né? Quem sabe disso, ou quem já passou por essa situação de ter que falar em outro idioma, ou quem fala outro idioma sabe disso, né, também. É possível a gente ficar muito bom nesse segundo idioma. Eu sempre vejo o exemplo lá do Easy Nobre, que ele fala inglês de uma maneira absurdamente bem. Ele morou mais tempo fora do Brasil do que no Brasil também, né? Então ele foi para lá muito novo. E ele domina bastante a língua inglesa. Mas esse não é o meu caso. Eu já saí do Brasil, mas nunca para morar, assim, passar muito tempo fora. E
acaba que meu inglês, ele é um inglês que eu aprendi aqui no Brasil, então obviamente vão ter vários defeitos, né, na questão do domínio. Depois disso, eu acho que é sempre bom focar no básico ali, no básico da tecnologia que você trabalha. Principalmente para essa entrevista, eu foquei no. É uma entrevista para JavaScript, né? Trabalhar com Node.js. Então eu foquei bastante nos aspectos fundamentais do Node, né? Na hora de treinar e de construir ali os simulados, tentando abordar não coisas triviais do JavaScript, mas como o Node funciona, quais as vantagens, quais as desvantagens, por que usar o Node, por que não usar o Node. E eu acho que essa abordagem deu bastante certo. E acabou que eu passei em vários testes, em vários estágios dessa entrevista e eu estou bem otimista. Se não der certo, eu vou continuar tentando em outras empresas e vou tentar fazer meio que um vlog ou alguma coisa aqui trazendo essa experiência. Mas se der certo, aí eu vou dar um start aí na minha carreira internacional.